Louvado seja o excelso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Meus queridos, mais uma vez, quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora para nós fazermos uma breve meditação. E o texto está em Amós, capítulo de número 3, e nós vamos ler o versículo de número 7. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. E o texto então nos diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aleluia. Queridos, aqui nós olhamos Deus falando a respeito de um círculo vicioso que tinha vindo sobre algumas famílias de Israel, e por certo eles se afastaram de Deus, e eles então perverteram a vida de comunhão, fugiram do centro da vontade do Senhor e andaram em caminhos de desobediência. E por certo o Senhor agora anuncia que viria sobre estes desobedientes, sobre esta parte da nação que estava embaixo da desobediência, viria um castigo. E agora o Senhor Deus diz: olha, o que eu vou trazer para vocês já foi revelado. O que eu trouxe para vocês já foi manifestado. O que eu trouxe para vocês já está escrito na minha palavra, já está na revelação da minha lei, porque eu, Senhor Deus, não faço nada sem antes ter revelado aos meus santos, aos meus profetas. Então, existem coisas, queridos, que nós precisamos atentar para Deus. Se nós formos obedientes aos mandamentos de Deus, se nós formos obedientes à lei de Deus e guardá-la no nosso coração e praticarmos ela em atitude de adorar e bendizer a Deus e levar a nossa vida e conduzi-la no temor de Deus, nós seremos abençoados. Mas se nós não vigiarmos e fugirmos do centro da vontade do Senhor, o que sucederá? Nós iremos trazer sobre a nossa vida castigo, provações, vamos trazer sobre a nossa vida maldições, vamos trazer sobre a nossa vida pragas destruidoras. Mas Deus, por certo, Ele diz: o que está registrado na minha palavra, louvado seja a Deus, é as bênçãos para o meu povo, os obedientes à minha palavra, mas maldições aqueles que não atentarem para a minha lei. É interessante, amados, que nós abramos as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. E primeiro nós vamos abrir em Deuteronômio no capítulo de número 28. E no Deuteronômio 28, nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. E o texto então nos dirá assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o verso 2 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então o segredo de sermos abençoados é obedecermos a palavra de Deus, é andarmos nos caminhos do Senhor, é vigiarmos a nossa conduta para não fugir dos preceitos de Deus, porque o Senhor Deus vai trazer sobre a nossa vida o que já foi determinado, o que já foi delegado na sua lei. Bênção para os que temem a Ele, bênção para os que obedecem a palavra dEle, bênção para os que guardam os seus estatutos e os seus concertos, maldição para aqueles que se desviam da verdade, para aqueles que se afastam da comunhão, para aqueles que levam uma vida dissoluta sem temor a Deus. Agora vamos no livro do Deuteronômio, no capítulo de número 29.
E no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 29, nós vamos ler o verso 29, que é o último versículo deste capítulo. E o texto vai nos dizer o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras da sua lei ou destas leis, como em algumas traduções você vai encontrar escrito. Deus, por certo, ele diz assim: os mistérios, as coisas ocultas, aquilo que ainda não aconteceu, elas estão no meu segredo, elas estão na minha vontade, elas estão no meu operar, no meu trabalhar. Agora, aquelas que já foram reveladas, aquela que eu já determinei segundo a minha lei, aquilo que eu dei como estatuto, aquilo que eu dei como orientação de prática de vida, elas são para Israel, elas são para os filhos de Deus, elas são para os filhos deles, elas são para os filhos dos filhos deles, ou seja, para os teus netos. Deus agora diz: a palavra do Senhor, a lei do Senhor é para nós, é para você, para a sua casa, para a sua família. E aí Deus diz assim: o que está nela vai acontecer na sua vida. Então, se você for obediente, se você for aquele ouvinte da palavra, aquele que medita na palavra e coloca em prática, você será abençoado. Você terá na sua vida justamente as bênçãos contidas na palavra. Agora, se você é desobediente, se você se afasta da comunhão, você receberá então as maldições que nela está escrita. Porque aquilo que ainda Deus vai trazer pelo poder da lei, pelo poder da sua palavra. E ele vai manifestar na vida de cada um, para que o nome do Senhor seja glorificado. É interessante que um certo dia Jesus, falando com os seus discípulos e de certa forma advertindo eles acerca desta mensagem, acerca do que Deus fala, do que Deus revela e daquilo em que ainda está no coração de Deus, Jesus vai falar aos seus discípulos e por meio de uma parábola, e eu convido você a ir comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 8, louvado seja Deus, e você vai encontrar escrito o seguinte, versículo de número 9. Jesus está falando, nós vamos ler o 9 e o 10. Jesus está falando a respeito da parábola do semeador. Jesus está explicando a missão da evangelização e a forma de que é conhecida diante de Deus, de como vai ser o campo da evangelização. Muitos recebem de uma maneira, outros recebem de outra, a evangelização, o poder da palavra. Mas o Senhor adverte os discípulos e eles, por certo, agora interrogam Jesus, porque eles não estão entendendo. Aí Jesus diz assim, olha: e os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ou seja, o que tu queres dizer com isto? Aí Jesus olha no versículo 10 e diz: e ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros é por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. A partir daqui, Jesus começa a esmiuçar o segredo daquela parábola. E Jesus começa a expor, e ele vai dizer: esta parábola é a semente, é a palavra de Deus. A semente do semeador é a palavra de Deus, diz o verso 11. E ele vai dizer: e os que estão junto ao caminho, no verso 12, ele esclarece, são os que ouvem, e depois vem o diabo e atira-lhes do coração a palavra, para que se não salve, crendo no que foi pregado. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não tendo raiz, ou seja, não tendo firmeza de fé, apenas crê por algum tempo, e depois vem a tentação e eles se desviam.
E o que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, indo, porém, adiante, são sufocados com os cuidados, são sufocados com as riquezas, são sufocados com os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e estes dão frutos com perseverança. Quando Jesus anuncia o segredo aos seus discípulos, ele diz: olha, o que já está na lei, agora o Espírito vai fazer vocês compreender. E eu vim, na verdade, esclarecer para vocês o que estava oculto, o que vocês, como humano, não poderiam compreender, só por uma visão espiritual, entender as coisas de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é semeada como uma semente, e na hora em que nós recebemos ela, nós devemos colocá-la no coração como alguém planta a hortaliça numa boa terra, e regando, seja na sua dedicação, a sua prática do dia a dia, na presença de Deus, o Senhor vai fazer florescer. E esta palavra vai prosperar na sua vida, vai prosperar na sua casa, vai prosperar na sua família, vai prosperar nos seus caminhos, vai prosperar em todos os sentidos, e a glória de Deus vai se manifestar. E aí você vai ver que os dardos inflamados de Satanás vão cair sobre os desobedientes, sobre aqueles que desobedecem, aí serão punidos com as pragas, com a destruição. Mas aqueles que temem o Senhor serão guardados, serão livrados. O Senhor vai dar força para vencer, o Senhor vai preservá-los e vai fazer eles triunfarem em cima do mal. Os que não temem a Deus, os que não obedecem, serão consumidos pelo mal. Mas os que obedecem, os que praticam a verdade de Deus, serão livrados da destruição. Ainda que o mal venha, mas não vai destruí-los. Eles estão fortalecidos em Deus. E aí eles vão dar frutos de perseverança, vai haver testemunho de mudança. Ele recebeu a palavra, e vai haver decaturiandarai, vai haver na sua vida visivelmente testemunhos de vitória, e eles vão ser alcançados pela bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora no livro de Daniel, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo de número 12. E nós vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Daniel, capítulo 12, versículo de número 9 e versículo de número 10 diz assim: E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Deus hoje olha para você e diz: você não é ímpio, você é sábio, porque o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. E ele vai guiar você, ele vai instruir você. Se você for lá no livro de João, do capítulo de número 14 e o versículo de número 26, lá vai estar escrito assim, João 14, verso 26, diz assim: mas quando o Espírito Santo da verdade, que o Pai enviar, chegar convosco o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então o Espírito da verdade, ele está com você. Ele está cuidando de você. Então você não é ímpio, você é sábio. E agora Deus vai fazer você compreender a palavra. A palavra já foi revelada pelo Senhor aos seus santos profetas. E agora ele vai fazer você compreender e trazer ela à sua vida, trazer ela ao seu caminho, e você entender o poder da palavra e o nome do Senhor ser glorificado. Levo você lá para o livro da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. E eu quero convidar você a ler os versículos de número 15
ao versículo 21. Efésios 5, versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércio e ímpios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo agora diz, meus amados, você não é ímpio, você é sábio. E como você é sábio, você vai agora ter o seu procedimento no caráter de sabedoria. Daquele que entendeu a palavra de Deus, daquele que recebeu a mensagem de Deus, daquele que recebeu na sua vida a doutrina do Evangelho e colocou ela em prática. E você agora vai viver uma vida, não uma vida de carne, uma vida de ira, uma vida de revolta, uma vida de desespero, uma vida de desilusão, mas uma vida de fé, de confiança, uma vida cheia dos procedimentos de temor a Deus. E você vai fazer isso não tendo momentos de alegria no vinho, onde há contenda, mas você vai se encher cada dia do Espírito. E aí você vai viver com seu coração cheio da bênção de Deus. E você vai viver, louvado seja o nome do Senhor, compartilhando com seus irmãos a respeito dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no seu coração. Ou seja, lembrando o que é salmodiar, é lembrar de tudo que o Senhor fez. Se você pegar os salmos e você ler os salmos, você vai então fazer um estudo breve em cada salmo, você vai ver que aquele salmo ele foi uma canção composta após uma luta, após uma guerra, após uma batalha, após um período de sofrimento, após um período de prova. E agora o salmista vai lá e salmodia, ele louva a Deus. O que é que você vai fazer? Você vai lembrar de tudo que Deus fez na sua vida. O que é que Deus tem revelado para você? O que é que Deus tem feito na sua vida? Quantos ao seu redor já não sofreram destruição e Deus tem te guardado? Quantos estão nos caminhos com você e já pereceram e você está de pé? Deus olha para você e diz, eu não abri porta para você? Não foi eu que estendi a minha mão e te dei uma vitória? Não foi eu que te fiz conquistar uma casa? Não foi eu que te dei uma bênção de um casamento? Não foi eu que abençoei o teu ventre? Não foi eu que te dei filhos? Não foi eu que abençoei a tua vida? Quantos milagres eu fiz? E aí você vai lembrar e vai dizer, ó Senhor, com grande maravilha. Aí você olha para o irmão e diz, não desista, não abate a tua fé, Deus foi comigo. Olha, eu tenho meu coração cheio de salmos a Deus, porque o Senhor operou na minha vida. Eu sou uma testemunha viva dos milagres do Senhor. Queridos, eu quero abrir aqui um parênteses e dizer para você o seguinte, a luta que você está passando, a prova que você está enfrentando, eu declaro em nome de Jesus, ela não é para a tua destruição, ela é para a firmeza da tua fé. Você vai sair desta luta aprovado. Você vai sair desta luta cheio da bênção de Deus. Você vai sair desta luta cheio da comunhão. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. E eu fecho o parênteses aqui dizendo a você, não desista. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Vá comigo no livro de Colossenses. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Colossenses capítulo 1, versículo de número 21. E o texto diz assim, Colossenses 1, verso 21. E a vós também, que no outro tempo ereis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, mas agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele
vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos desviardes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, a qual foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, e a qual eu, Paulo, ele diz, fui feito ministro de Deus. E ele diz mais, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne, cumprindo o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto deste modo a todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da sua glória, deste ministério entre os gentios, que Cristo em vós e esperança da sua glória. Paulo está dizendo, meus irmãos, eu quero vos alertar o seguinte, outrora vocês não conheciam a Deus. Vocês andavam uma vida sem temor, sem obediência, agora Deus chamou vocês. Vocês estão na presença de Deus. Vocês estão santificados no Senhor. E Deus está tratando cada dia para aperfeiçoar a sua fé. E Ele diz, eu estou sendo perseguido, muitas das vezes passando por provações, estou no cárcere, estou sofrendo, apanhando o resto do sofrimento de Cristo, castigo para ver se eu me calo, se eu abro mão. Mas o Senhor diz, Paulo diz, eu me alegro nisso, meus irmãos, porque tudo que está acontecendo conosco foi o que foi revelado. Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Então Deus já tinha revelado e sabia que o gentil seria alcançado, porque a misericórdia de Deus, o segredo da bênção do Senhor, em ter dado 2 filhos a Abraão, que Paulo vai falar em Gálatas, e o tempo não vai me permitir compartilhar com os irmãos a fundo este detalhe, mas em Gálatas vai nos dizer que é o filho da escrava e o filho da livre, ou seja, o filho de Agar e o filho de Sara. E ele vai dizer, nós os gentios éramos então agora como filho da escrava, mas o Senhor em Abraão nos abençoou a vida. Deus está dizendo para você hoje, você é a bênção de Deus. Você foi feito participante da graça, do amor e do favor. Agora Deus está revelando a riqueza da sua. Qual é a riqueza da glória? São os fundamentos da bênção de Deus através da sua fé, do seu crer. Deus vai cumprir na sua vida. Muita gente não recebe, mas você que crê, receberá. E a bênção do Senhor vai estar com você. Você vai tomar posse do seu milagre. Você vai tomar posse da sua bênção. Você vai tomar posse da vitória da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você aí a 2 Timóteo, carta de Paulo agora a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, e você vai ler comigo o capítulo de número 3 e o versículo de número 14. E você vai ler comigo ao 16 e o 17. E diz o texto assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E ele diz, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a palavra de Deus, tudo aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada, que eu e você conhecemos como palavra de Deus, ela serve para a nossa instrução, para nos redarguir, para nos fazer capazes de sermos vencedor e tomarmos posse da bênção de Deus. Agora vá comigo no 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Louvado seja Deus.
Segundo Crônicas, capítulo 20, e o versículo de número 20, quando Deus fala assim a Josafá, e Josafá declara sua fé ao povo de Israel. E ele diz assim: o povo estava tão atemorizado, o povo estava tão afligido, havia uma guerra instaurada naqueles dias, e eles pensavam em perder a guerra, e aí o Senhor Deus havia usado um santo homem de Deus, um profeta, Jeriel, e anunciou para ele que não era para temer, porque aquela batalha não seria deles, mas seria do Senhor. E então agora Josafá vai e anuncia e diz assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse-lhe: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e sereis prósperos. Deus hoje olha para você e diz assim: ei, é hora de tu te posicionar. O mundo está numa calamidade total, mas o Senhor te prometeu. A palavra do Senhor tem registro de bênção para você, tem promessa de vitória para você, tem promessa de triunfo para você. Acredite no seu Deus, que Ele é o Deus que fez todas as coisas no céu e na terra, e não há nada que ele não possa fazer. E então creia no que foi revelado aos seus profetas, e você vai prosperar. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Agora vá comigo no livro do Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. E você vai ler comigo o versículo de número 3. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Este tempo é o arrebatamento da igreja. É o dia do Senhor, o dia da grande glória. Tudo o que está acontecendo, queridos, são anúncios que Jesus está se aproximando, que a vinda de Jesus está chegando, e você não pode desistir da fé, você não pode se afastar da estrutura de fé, da vida de comunhão, nem você, nem a sua casa, nem a sua família. Aproveite este momento e levante altar de Deus na sua casa, ao seio da sua família. Rica lamandarai, proclame que o Senhor é Deus, e Ele vai exaltar o nome dEle na sua casa. Aquela pessoa que talvez estava em dúvida de fé, estava não crendo, vai passar a entender que é Deus que tem levantado. Você está lendo a palavra? Você está acompanhando comigo a palavra? Você está lendo comigo? Então Deus vai trazer esta palavra à existência na sua casa, na sua vida, no seu caminho, na sua família, e o nome do Senhor será glorificado. Vá comigo na carta do apóstolo Pedro, em 1 Pedro, louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo de número 2. Você vai ler comigo do verso 18 em diante. 2 Pedro, capítulo 2, e o verso de número 18. Você vai ler comigo, e Deus, portanto, vai estar abençoando a sua vida. Amém? 1 Pedro, 2 Pedro, aliás, capítulo 1, né? Eu falei capítulo 12, me perdoe, mas é capítulo 1, na verdade, e o versículo 18. E o texto vai nos dizer assim, nós vamos ler do 18 ao 21, e vai dizer assim: e ouvimos a voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra das profecias, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus está trazendo à luz o poder da palavra à sua vida. E para fecharmos essa meditação, vamos ao livro do profeta Isaías.
E eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 43. Isaías 43, a partir do versículo de número 9. E nós vamos ler aqui, e diz assim o texto. Isaías 43, verso 9. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto? E fazê-los ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que as justifiquem, e para que ouçam, e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e me entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim nenhum outro Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei. Eu fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus hoje fecha a palavra dizendo a você, você será testemunha do Senhor. Se prepare para dizer que o Senhor é o Deus que cura. Se prepare para dizer que o Senhor permanece o mesmo Deus que opera milagre, o mesmo Deus que faz maravilha, o mesmo Deus que anuncia as verdades, o mesmo Deus que faz todas as coisas. Porque Deus está dizendo para você, como disse para Israel, te lembra de tudo que eu fiz. Aí Deus está dizendo para você, acredite na minha palavra, porque você vai anunciar as minhas verdades em nome de Jesus.